Olha, eu conversei com o secretário de Fazenda do Piauí, Rafael Fonteles, e nessa conversa o secretário explicou o motivo da queda na arrecadação estadual, folha de pagamento dos servidores públicos e protocolos para a reabertura do comércio. Acompanhe. Aquelas nossas projeções de perda de arrecadação dos estados estão se confirmando. Em abril, agora em maio, que está fechando essa semana, perdas superiores até a casa de 30% ou até 40%. No caso específico de abril, além da queda pela pandemia, nós temos também uma receita extraordinária que tivemos em abril de 2019, que, portanto, altera mais ainda o indicador de queda de abril. É uma perda brutal, fruto dessa crise sanitária. Eu sempre costumo colocar que, independente de isolamento social ou não, os números no mundo demonstram que a queda econômica ela é derivada da crise sanitária e não do isolamento. A pandemia altera o comportamento dos agentes econômicos, seja os consumidores, seja os empreendedores, todo mundo fica com aquele medo, com aquele receio, e enquanto não se tem uma situação de segurança total, as pessoas continuam com medo e, portanto, não têm um comportamento absolutamente normal, e termina impactando muito a economia como um todo e as receitas. E o caso de estados e municípios é ainda mais agravado, porque eles não podem emitir títulos, não podem emitir moeda, portanto, a única solução viável é a emissão de endividamento pela União e, consequente, auxílio a estados e municípios. O governo do Piauí, em particular, tomou medidas duras, já vem fazendo isso há 2 anos, e agora mais ainda o próprio governador cortando o seu próprio salário em 15%, cortando aí valor de funções comissionadas, cortando também vários contratos de custeio não essenciais, mas a maior parte da despesa, 95% da despesa, é despesa obrigatória. É despesa que não tem como ser cortada ou adiada. Então, com a queda de 30%, se não vem o auxílio federal, você não tem condição de equilibrar as contas. E aí, de que forma é que a gente pode se recuperar após essa pandemia, secretário? Primeiro, garantir o funcionamento dos serviços públicos, porque se o Estado colapsa os seus serviços públicos, a crise fica maior ainda, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Por isso, essa necessidade de fazer o nosso contingenciamento aqui, de tudo aquilo que não for essencial. Veja que até em acordo com os chefes dos outros poderes, o governador Wellington Dias conseguiu a sensibilidade, a qual nós agradecemos muito, por uma redução do 12º provisória, mas que ajuda a atravessar esse período. Como eu já falei, outras medidas de contingenciamento de contratos, redução ou até suspensão de contratos não essenciais em todos os órgãos do governo, exceto, claro, a saúde e a assistência social, que são os órgãos que estão fora de qualquer contingenciamento, pelo contrário, está tendo um aumento de despesas. Contamos com esse auxílio federal, apesar de ser insuficiente, mas é muito importante. Mas essa recuperação exige um tempo. Depois que a gente passar esse pico que nós estamos vivendo, que na verdade não é um pico, é um platô, são várias semanas preocupantes, não é apenas um dia ou uma semana, você vai ter aí 2, 3, 4 semanas ainda de muita tensão em função da ocupação de leitos de UTI, de leitos clínicos. Então, atravessado esse período mais crítico, essa recuperação econômica, aí sim, é onde o Estado também vai ter um papel fundamental em destravar um verdadeiro plano Marshall. Tanto União, quanto Estados, quanto municípios terão que aquecer a economia, como já mostraram outras crises, injetando liquidez, fazendo um programa de obras estruturantes. A agenda do investimento público ela não é incompatível com a agenda do equilíbrio fiscal. O governador Wellington Dias já disse que, junto com estudiosos, já planeja protocolos para possível reabertura gradual do comércio a partir do dia 7. O senhor acredita de fato que isso vai ser possível? E a partir de então é que a gente realmente vai poder caminhar rumo a esse tão falado equilíbrio? Olha, eu acho que é possível, sim. É claro que o que vai prevalecer sempre é a posição da ciência, é a posição dos especialistas, no momento em que se fazendo a análise do número de leitos disponíveis, da taxa de infecção, da questão das curvas de internados, de óbitos, de recuperados, e acompanhando os estados também, demais estados brasileiros e também outros países, é que se vai confirmar essa previsão de início da reabertura no dia 8. Mas a questão mais importante não é se vai iniciar dia 8 ou não. A questão mais importante é como será essa reabertura. Com que protocolos,
não é? Com que parâmetros, não é? Cada segmento, né, irá poder retomar suas atividades gradualmente. Então, se não acontecer nada fora dessa previsão, acredito sim que a retomada gradual, né, inicia-se no dia 8. Levando em conta que o senhor mesmo já garantiu que a folha de pagamento dos funcionários, ninguém vai mexer nela, qual é a situação hoje dos cofres públicos estaduais? Eu realmente coloco que a situação dos entes estaduais, inclusive do Piauí, é difícil há muito tempo. É um equilíbrio tênue que nós temos sustentado. Temos conseguido, a duras penas, manter o calendário da folha de pagamentos em dia, que é a principal despesa pública, é o principal ponto que interfere na economia piauiense. Para você manter esse calendário em dia, você termina fragilizando demais setores do funcionalismo público. Então, você termina tendo dificuldade de pagar fornecedores, tenta postergar a dívida, tem dificuldade de pagar precatórios. Então, essa dificuldade termina indo para outros setores. Mas nós temos conseguido, diferentemente de vários outros estados, manter o calendário do pagamento dos servidores em dia. Então, é uma situação difícil, como já vem sendo há pelo menos 2 anos, 3 anos. É uma crise atrás da outra, né? Você teve a crise de 2015, 2016, foi no início da minha gestão, quando eu assumi, e quando havia algum prenúncio de recuperação, veio a pandemia. Então, você imagina, né, a dificuldade que tem sido. Mas em relação ao pagamento dos servidores, está mantida a previsão do calendário divulgado no início do ano.